Wendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell. No vídeo de hoje, nós falaremos da instituição do socialismo por meio da taxação. Um assunto que está muito em voga hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, de uma maneira geral, é o avanço da esquerda, o avanço da sanha autoritária esquerdista. Isso na América Latina, desde a década de 50, é uma realidade. Alguns países não se curvaram, né? Ou alguns países não conseguiram implantar a sua ditadura comunista, como, por exemplo, o Chile e o Brasil. Mas em outros países da América Latina como um todo, o comunismo ou socialismo sempre foi a regra. Então nós temos o México, nós temos a Nicarágua, nós temos El Salvador, Bolívia, né, Venezuela, Peru. Ou seja, o socialismo e o comunismo sempre foi a regra da América Latina. No resto do mundo, nós tivemos ali durante a Guerra Fria a Europa dividida em duas partes, né? Europa Ocidental, Europa Oriental, e a Europa Oriental ficava ali sob o comando da União Soviética, e a Ocidental era o mundo livre, o mundo capitalista e por aí vai. Inclusive, é um argumento raso, antigo, bobo, mas é um argumento extremamente válido, né? Quando nós vamos falar se o comunismo ou o socialismo presta ou não, ao invés de falar assim, qual que dá mais certo? Cuba ou os Estados Unidos? Porque é meio que não dá para comparar esses dois países, né? Mas aí é só a gente falar o seguinte: quando o Muro de Berlim caiu, o que aconteceu? As pessoas saíram de Berlim Oriental comunista e foram para Berlim Ocidental capitalista, ou saíram de Berlim Ocidental capitalista e foram para Berlim Oriental comunista? Porque é o mesmo país, mesma língua, mesma geografia, é tudo igual, só que o país estava dividido ao meio. Quem era comunista foi para o capitalismo ou quem era capitalista foi para o comunismo? Esse é o melhor argumento. É um argumento meio raso, simples, bobo, mas é um argumento extremamente eficaz e ele é irrefutável, inclusive. Mas enfim, o assunto aqui é hoje. É outro. Então, está em voga toda essa sanha autoritária, esquerdista, todo esse esforço para a implantação ou implementação do comunismo e do socialismo em todo o mundo. O socialismo ou o comunismo europeu nos dias de hoje, ele tem um viés social-democrata. A social-democracia é comunismo, tá? A social-democracia, ela surgiu inclusive no comunismo soviético. Lá na época da Revolução Russa, inclusive, tá? A diferença então da social-democracia é que ela é um comunismo não revolucionário e não violento, digamos assim. Ela busca a implementação do comunismo e do socialismo por vias democráticas, tá? Então, por isso, por exemplo, o maior expoente aí que nós temos no Brasil da social-democracia, eu nem coloco o partido, né, o PSDB, que é social-democrata, mas eu coloco o próprio Fernando Henrique Cardoso, que sempre foi um esquerdista, sempre foi um socialista, socialista fabiano, né, que é aquela pessoa que é socialista, que quer o socialismo, que gosta do socialismo, que defende a implantação do socialismo no Estado, porém por vias não revolucionárias. Muito diferente, por exemplo, do pessoal da extrema esquerda, né? Igual o Lula, o pessoal do PSOL, que aí eles defendem revolução armada e entre outras formas violentas, né, da conquista do poder. Então, nós temos essa questão, né, esse comunismo e socialismo sim lá na Europa, de viés social-democrata. Quando nós chegamos aqui ao Brasil, então, qual é o tipo de socialismo ou de comunismo que nós temos aqui? É uma mistura, né, de uma social-democracia
com progressismo americano, né, com um comunismo clássico. Aqui nós temos várias vertentes no Brasil, porque como nós temos vários partidos de esquerda, então cada partido de esquerda meio que defende uma, uma pontinha do comunismo, né? Então nós temos o PCO, que é aquele comunismo clássico, né? Ele é bolchevique, né? Então a socialização dos meios de produção contra a burguesia e tal, os caras estão lá em 1917 ainda. Nós temos o PSOL, que pode defender isso como fim, mas o meio de agir dele é por meio dessa questão toda progressista, né? Esse identitarismo americano, então pega as minorias, negros, gays, mulheres e etc., coloca sob a sua asa ali, protege essas pessoas e daí começa a fazer. Nós temos o PSDB, né, que é a social-democracia estilo europeia aí, e o PT, né, que é uma mistura de quase todos eles. Porém, existe uma outra maneira de se chegar ao socialismo que não só pela violência e não só pela revolução armada. E o PT sabe muito bem disso, sobretudo Sua Excelência Ministro da Economia, Fernando Haddad. O Haddad é a pessoa mais perigosa da esquerda brasileira nos dias de hoje. Muita gente acha que não, porque o Haddad perdeu a eleição para prefeito, aí depois o Haddad perdeu lá para o Bolsonaro, a eleição para presidente. Não se trata disso, tá? Voto é uma coisa, poder político é outra. Poder político, inclusive, inclui o nível de conhecimento que a pessoa tem para fazer aquilo que ela quer fazer dentro da política. E é inegável que o Haddad, ele é extremamente inteligente no que diz respeito ao esquerdismo, tá? O Haddad, ele é um frankfurtiano clássico. Ele nunca escondeu isso. Inclusive nos livros dele, no livro dele em defesa do socialismo, ele praticamente, quer dizer, ele praticamente não, ele faz uma defesa ostensiva, tá, das táticas da escola de Frankfurt para a implantação do comunismo ou do socialismo no Brasil. Tá? Então, ele é extremamente perigoso. Uma das formas de se chegar ao socialismo ou comunismo é a taxação. O taxação de grandes fortunas, imposto progressivo e por aí vai. E quem diz isso não sou eu apenas. Quem disse isso há muitos anos atrás foi o próprio Marx. E toda a estratégia por trás disso, ela é muito simples. Vamos pegar o imposto sobre grandes fortunas, né? O imposto sobre grandes fortunas nada mais é do que a hipertaxação de quem é muito rico. Quem é muito rico é dono do meio de produção. Se eu coloco muito imposto para essa pessoa uma hora não dá conta de pagar o imposto e eu vou lá e tomo os meios de produção dela. Essa é a lógica comunista por trás da taxação das grandes fortunas. Então, eu não defendo a taxação de grandes fortunas, eu nem defendo imposto, né? Para ser mais sincero aqui. Aí quando você fala isso, todo mundo, você tá defendendo bilionário. Não, na verdade eu tô defendendo o pobre, né? Porque o pobre só tem emprego porque tem alguém bilionário, dono de alguma empresa. Então a taxação de grandes fortunas é uma forma de se alcançar o comunismo, né? O socialismo primeiro e depois o comunismo, é de uma forma não muito violenta, digamos assim, apesar de que taxação é um tipo de violência, imposto é um tipo de violência contra o indivíduo, né? E além disso, o imposto, de uma maneira geral, é uma forma de fazer com que com que as pessoas fiquem dependentes do Estado, tá? A taxação é uma maneira de implantar o comunismo e o socialismo, tá? Marx disse isso, Engels disse isso e tem alguns outros autores esquerdistas que dizem isso também. E inclusive os de direita, Mises disse isso também, né? Então, quando você está vendo agora essa sanha taxativa, né, do imposto no Brasil, que o Brasil tá taxando até 92% de comprinhas de brusinhas da Shein, né, e AliExpress, entre outras marketplaces aí chinesas, isso não é só
um desejo irrefreável do governo de arrecadar mais impostos para roubar do povo. Não. Isso é uma forma de fazer com que o comércio diminua. Se diminui o comércio, diminui o potencial econômico do Estado, diminui inclusive a quantidade de dinheiro que os indivíduos têm. E a partir daí fica muito mais fácil a implantação do comunismo, né? Primeiro do socialismo e depois do comunismo no Brasil. Então, não se enganem, tá? Eu já falei isso algumas vezes. O Lula não tá aqui para roubar dessa vez. O Lula não tá aqui, né, para poder colocar amigo em cargos públicos. Embora ele o faça, o principal plano do Lula é se vingar de todo mundo que fudeu ele e colocou ele na cadeia e de começar o maior processo de implantação de um regime comunista e socialista no Brasil, tá? Nós já estamos, né, num governo, nós já estamos aí vivendo sob o socialismo, há socialismo no Brasil, há comunismo no Brasil, só que nós não temos um regime comunista, né, dos moldes soviéticos, cubanos, chineses e por aí vai. Porém, o Lula está aqui exatamente para isso e nós devemos ficar extremamente vigilantes em relação à implantação do comunismo no Brasil. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o meu trabalho e siga o Instituto Thomas Sowell nas redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. Fui.